O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Estamos ao vivo, começou o nosso programa, o seu programa, A Sua Voz no Rio, vereador Vitor Hugo. Eu sou Vinícius Rio. Eu, Jonas Oliveira. Jonas, mais um programa, meu amigo. Mais uma. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, porque o Rio está muito agitado. Foi escolhido hoje na Assembleia Legislativa o novo presidente da Assembleia e já está a confusão danada. O governador Tampão, né? Já está a confusão, porque ele vem como presidente da Assembleia. Sim. E depois ele vai automaticamente assumir o cargo. E isso as outras bancadas não aceitaram. É bem capaz dele cair em menos de um dia. Sério? É. A gente vai ter um novo presidente da Assembleia que pode virar governador e não governar também. E também. Rio de Janeiro está largado as traças. A gente está apoiando aí no MDB o Eduardo Paes, né, que era o prefeito do estado do Rio de Janeiro, com a vice a Jane Reis, que é a irmã do Washington Reis, cristã, de direita. É o apoio que o Eduardo precisava para ter da base, né, os cristãos do lado dele também. E o nosso vereador Vitor Hugo é o presidente municipal do MDB aqui da capital. Vem fazendo um excelente trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Foi ele que fez a lei que permite que a mulher possa entrar agora acompanhada no ginecologista. Depois daqueles problemas todos que tiveram de mulheres serem assediadas, até estupradas pelo ginecologista, o vereador fez uma lei que você pode estar entrando acompanhada, que não era permitido. Né? Você sabia dessa lei? Sabia, eu acompanhei no Instagram. Então, essa lei é para dar mais segurança à mulher. Ele também é o criador da lei do Bombeiro Civil Comunitário. Né? A gente fez semana passada uma ação lá no Morro do Querosene. Eu vi pelo Instagram. Eu queria ir, mas não deu para ir, infelizmente. Não, você não tem noção da recepção. Sucesso total. Os moradores, as crianças, né? Foi ótimo. As crianças... A gente fez uma encenação de desabamento de casa, aí todo mundo ensanguentado, tirando o pessoal lá de dentro, apagando fogo dentro da casa, resgatando as pessoas com a casa cheia de fumaça. Foi algo assim extraordinário. O vídeo original, né? Os vídeos que a gente está preparando ainda. Os vídeos que a gente está lançando aí são vídeos que os próprios moradores e quem estava participando da ação fez. Mas o vídeo original mesmo deve ser lançado para a semana que vem. E justamente semana que vem eu vou estar indo para Brasília encontrar o nosso deputado federal Gutenberg Reis para tornar essa lei nacional. Eu vou estar sozinho na rádio, eu vou estar aqui não. Vai estar sozinho. Vou botar alguém aqui. Não, a Luciana vem para cá. Vou botar um clone teu aqui. A Luciana, ela vem substituir, vai estar com a gente aqui. Vai estar com a gente, né? Eu não sei qual convidado do dia 9, mas no dia 9 eu não vou estar aqui na rádio, não. Você toca isso aqui. Eu achei interessante também o Vitor Hugo, ele resgatar a Feira Nordestina de São Cristóvão, né? Ele lutar para aquele povo tão sofrido, tão trabalhador, patrimônio cultural, patrimônio cultural, imaterial. Eu acho que a atitude muito nobre dele, muito nobre. O vereador é um cara que vem desde muito tempo já. São 130 e poucas, são mais de 120. E tem mais uma no forno para sair agora, que é a Lei Henri Borel Além dos Olhos. Não sei se você sabe, mas eu não sabia. Então, a mãe do Henri Borel, a Monique, foi solta, né? Porque ela estava com uma medida preventiva, uma prisão preventiva, e como o processo vai demorando, a lei dá essas brechas, ninguém pode ficar tanto tempo preso preventivamente. A manobra que existe... É imoral? Mas não é ilegal, então ela está solta e talvez seja a mesma prerrogativa que eles devam usar para soltar o Jairinho. Eu conheço o Daniel, sou amigo do Daniel. Tive com ele 2 vezes lá na Câmara. Deve estar arrasado. E a gente tocou nessa lei, que é uma lei que é rigorosa nos olhos. Ela obriga o profissional que lida com criança e adolescente a fazer um curso de preparação para entender os sinais que a criança ou adolescente dá quando está sofrendo qualquer tipo de abuso. Ou seja, às vezes a criança não quer falar porque tem medo, mas não precisa dela falar. O profissional vai identificar que ela está passando por aquilo. Perfeitamente. É uma lei muito importante, né? Já que o nosso quadro... São sinais, né, Vinícius? São sinais que... Às vezes passa ralado pelo pai e pela mãe que está trabalhando, mas alguém sempre tem que ver. O Henri chegou a ir no hospital,
Ele ficou com mãe, com vó, com tio, primo, e ninguém percebia. Se essa lei tivesse em vigor, provavelmente o próprio médico ou os professores teriam identificado essa situação nele. Sim. E provavelmente denunciado. Mais rápida, Então, essa lei é muito importante, nosso vereador Vitor Hugo, que ela vai salvar vidas, com certeza vai salvar vidas. Parceria com o pai, né? Vai impedir que monstros igual esses, como o Jairinho, possam estar fazendo mal a uma criança que não consegue se proteger. Essas são as leis do vereador Vitor Hugo. O vereador Vitor Hugo tem andado todo o município, né, resolvendo demanda, na ilha do governador. Estava a semana na ilha do governador, hoje estava na Câmara. Na cidade, pô. O vereador que mais trabalha nesse nosso Rio de Janeiro. Tem histórico, né? E positivo, né? Um vereador competente. Bom, iniciamos nosso programa para isso que serve o nosso mandato. Isso aí. Demanda do dia a dia, a gente já encaminhou para a Light aquela demanda. De Santa Teresa, né? Isso, para a Light, para a SEDAI, e acredito que mais ou menos esse mês que vai entrar a gente consiga resolver essa demanda que foi traga por você ao nosso gabinete do vereador Vitor Hugo. Quero agradecer o nosso amigo Anastácio, né, que teve uma demanda no bairro de Fátima. Gigante. Anastácio, um abraço, meu amigo. Anastácio aí, bairro de Fátima estava imundo lá, ele jogou o clima da Colurbe lá e já deu a limpeza, já jogou um shampoo, já deu outro clima lá e falta só dar mais uma etapa, né? Anastácio, meu amigo, você mora no meu coração e nem paga aluguel, tá lá de graça. Anastácio maravilhoso. Anastácio, agradecer ao seu prefeito Zafran, né? Também, que tem atendido muita gente através do próprio Anastácio. Nosso novo prefeito. Cavalieri. A gente está com o time competente. Sendo bem atendido. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente vai voltar com uma convidada da noite, Renata Araújo. Beleza. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Voltamos ao vivo com o nosso programa Sua Voz no Rio, programa Vitor Hugo, eu, Vinícius Rio, e ele... Jonas Oliveira. Estamos ao vivo aqui com a cantora Renata Araújo. E aí, Jonas, já conhecia? Já fui até seguindo ela. Renata Araújo, lá de Uma, é isso? Queria de Uma. Sim. Queria de Uma. Renata, celebridade. Fica à vontade, a gente está nessa noite aqui para saber um pouco mais de você, da Renata pessoa e da Renata cantora, como você chegou, né, a ser isso, né, a ser uma cantora, porque muita pessoa tem um sonho de criança, e às vezes não, tem gente que do nada, eu canto bem, vou cantar. Mas me conta um pouquinho mais sobre você,
Compõe também? Ainda não. Vai compor. Ainda não, mas... Amém. Já vi algumas músicas. Fala um pouco mais de você, Renata. De onde você veio, onde você mora, qual é a sua igreja? Então, nascida e criada no bairro de Iaúna, Complexo do Alemão. A minha igreja é Rio de Janeiro. A sede se situa ali em Benfica, mas sou da congregação de Iaúna, onde o pastor local é Renato Araújo. Nossa. E você já está lá há um bom tempo? Como é que foi essa... Então, eu retornei de novo para minha casa. Estava em Certo. outra congregação, vou dar até um abraço para eles da Terra do Adoradores, e voltei, retornei à minha casa. Tá feliz na casa... É bom filho, a casa torna, né? Ah, sim, Tá tô bem feliz, feliz. Volta mais forte, mas... Ah, sim, cavando poço, pessoas novas, conhecendo pessoas novas, bastante trabalho. Nada é fácil, né, amigo? Nada é fácil. É bom, as pessoas às vezes têm preconceito, né, de trocar de igreja. Porque eu nasci aqui, vou ficar aqui até morrer, porque a Gabriela nasci assim, vou morrer assim. Sim. Não, às vezes uma troca talvez venha te fazer bem, né? Sim. Esperar novos ares, conhecer novas Experiência, pessoas. uma coisa de cada coisa, você vai amadurecendo. Eu comecei na Universal com 13 anos de idade, fiquei 4 anos lá, depois fui para a Assembleia de Deus, mas não fiz parte, né, de nenhum grupo, só fui para conhecer, e fui para a Igreja Cristã Comunidade Evangélica da Mangueira. Fiquei lá 4 anos, fui para Cristã Novo Tempo e agora estou voltando para a Comunidade Evangélica da Mangueira. Assim, a gente não tem esse preconceito. Se eu tiver que sair por questões que não consigo mais ir, tive alguma dificuldade, Sim. não vejo problema nenhum de ter que sair para outro lugar. Acho que Deus está em todos os aceitável. lugares. Se a pessoa quiser também morrer naquele local, se sentir bem, ela fica. Então a troca tem um preconceito, né, no meio de nós cristãos, de placa de igreja, meu problema, eu vou para onde eu quiser. A minha mãe vai fazer 50 anos de Universal. 50 anos de Eu fui na Universal quando eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe fundou, então ela deve conhecer minha mãe. Minha mãe ia no Coreto do Meia, pô. Era pequenininha na Universal. Então, porque ela começou no Coreto do Meia, Lá aquela capelazinha. Fui lá eu fui na Suburbana. Suburbana. Essa é a segunda igreja. A primeira que eles fizeram no Coreto do Meia. É mesmo? Eu fui nessa Suburbana. Então, mas deve ter nascido no Coreto, porque é 50 anos. E minha mãe morou em Nova York, ela frequentou lá em Nova York, 22 anos que ela morou lá. Deve conhecer. Eu não me adaptei, né? Não de Nova York, sou católico. Eu não me adaptei, eu sou católico. Mas uma igreja que gostei muito foi internacional, ali na Praia do Flamengo. Internacional da Graça? Internacional da Graça. É do R.R. Soares, né? Sim. R.R. Soares. Muito que boa. é cunhado do Luiz Parceiro. Muito boa. Tá tudo em casa. Adorei. Renata, e a carreira de cantora começou como? Então, na verdade, a igreja, essa que eu estou agora, de Benfica, né, retornei, mas a igreja que eu comecei mesmo foi no Val de Jaboque, pastora Marli, né, muito conhecida ali na comunidade, e eu me converti no Rio de Água Vivas. E assim, foi uma coisa de Deus mesmo, assim, não sonhava, mas eu gostava de ficar cantando. E ficava cantarelando, e cantarelar dentro de casa não é uma coisa para você gravar ou imaginar. Estava no chuveiro também. Ah, sim, também, arrumando a casa. Arrumando, fazendo comida. O tempo todo. E meu irmão sempre mandava ficar quieta, às vezes ele estava estudando, ou até mesmo quando ele se converteu, eu ainda escutava algumas músicas seculares, ele mandava eu abaixar, que parecia que estava atrapalhando ele, né, porque ele estava estudando. Mas assim, sonho não tinha, mas eu tinha um chamado que o Senhor me prometeu e tem acontecido. Eu tenho visto a mão do Senhor, Ele fazer na minha vida. E você começa cantando como? Na igreja? Como é que foi esse começo? Ah, não, no começo, a gente é adolescente, né? Quem não ouviu o Sandy Júnior? Era Shakira. Isso aí, vai falando. Gostava dessas músicas assim, não gostava nem de pagode, não conheci funk, fui criada com princípios dentro de casa, era só escola e casa mesmo. A minha saudosa mãezinha que já dorme no Senhor, né? Mas o meu pai me deu uma boa criação para mim e para o meu irmão. Shakira vai ter aqui, né? Mas funk tem umas coisas boas. Naquela época, né? Missy Marcinho, né? Sim, mas... Era muito diferente de hoje. Eu acho que é mais de gosto mesmo, não tinha gosto. Shakira vai estar aqui no Rio de Janeiro. Shakira, né? O Anastácio falou. Já fechou já? Não, né? Só tá faltando, acho que data, não tem data, né? Mas vai ter Shakira aqui no Rio de Janeiro. Prefeito não é mais não. Então, assim, mas na igreja você começa quando? E como?
Então, foi em 2003 que eu comecei, foi por um convite da minha tia, que era o aniversário dela, um culto de ação de graça, mas assim, minha avó sempre, a minha avó Maria do Carmo, né, sempre me levava para a igreja batista, ela sempre caminhou, sempre levando os netos, e ali a gente ia, eu sempre ia, desde criança, meus primos, minhas primas, meu irmão, e assim foi, mas a convenção foi em 2003, onde eu tive esse convite, eu fui, e ali eu comecei a ver o mover de Deus, né, o trabalhar de Deus que ainda não conhecia. E ali eu senti o desejo de aceitar Jesus, de servir a Ele, de fazer a vontade dele. E aí você se converte naquela igreja? Sim, me converti no Rio de Água-Vivas. Aí entra para que grupo ali na igreja? Para que... É grupo, né? Na universidade então, é de grupo. Ali eu entrei para o grupo dos jovens. Jovens. Sim. Aí ficou lá, e quando começou a cantar? Quando eu comecei a cantar, desde já, assim, quando eu tive a oportunidade, é uma coisa esplêndida, né? Quando eu tive a oportunidade, eu gostava muito assim mesmo, ainda não ter aceitado Jesus, gostava da Aline Barros e gostava da Fernanda Brum. Mas eu cantava muito a Aline Barros e, assim, o esposo da minha avó sabia que eu cantava a Aline Barros e ele me deu uma oportunidade sem eu ser cristã. E ali eu tive a oportunidade e ali, estranhando algumas coisas, alguns mover que não entendia, mas ali aquilo me tocou, que não teve exceção. E eu senti o desejo de aceitar Jesus. Eu vi que o Senhor, Ele não faz exceção de pessoas. Ele não faz. E ali naquela oportunidade eu vi como o Senhor, Ele trabalhou no meu coração. Meu irmão já estava no caminho do Senhor, a minha mãe também só estava faltando eu. Mas depois o Senhor fez um mover, em 2004, em setembro, nós nos batizamos os 3 juntos. E fui batizada com o Espírito Santo com 3 meses de convertida. E ali o Senhor começou a falar das promessas, que eu ia gravar, que eu ia ser missionária. E assim, eu tinha muito no coração de querer viajar, e eu vi de onde que vinha, né? Eu falei assim, nossa, eu queria um negócio de querer viajar. Não é porque eu ia ser uma jornalista, mas sim porque eu sou uma missionária. Já fiz muita missão, já saí com muito grupo de missão. Assim que eu me converti, com 1 mês, já fui... assim, eu falo que eu já comecei no Mocotó, não comecei no Leite. Então, eu já fui viajar, as pessoas já chamavam de missionário. Eu falei, missionário? O que é missionário? Ainda não entendi. Mas já ia para louvar o Senhor. Eu gosto muito de oração, gosto de matutino, gosto de consagração, gosto de libertação. E ali o Senhor começou a fazer a obra. Minha prima já era missionária, né? Ela prega até em Gideon, o nome dela é Maria de Lourdes. E ela foi me fazendo um convite e andei quase o estado de São Paulo, Santos, Minas, Curitiba... Piauí, Recife, também tive há pouco tempo. E assim o Senhor tem abrido portas, tem feito. Até chegar a promessa que o Senhor falou que eu ia gravar, e eu falava, como? E o medo vinha também, né? O medo também de ser missionária e o medo também de ser cantora, porque você cantar dentro de casa é uma coisa. E vinham os convites e tal, eu ia, e as pessoas eram usadas para mim, falando que Deus tinha uma promessa, que ia acontecer, mas eu ficava naquele plano. Eu sei que eu fui fazer uma viagem em Santos, e o Senhor me usou para uma missionária, e ela falou assim, quando Deus me abençoar, eu vou te abençoar. Aí começou a trajetória das canções, eu conheci o Wellington, que hoje já dorme no Senhor. Ele começou a ver o meu Facebook e o Instagram, via que eu louvava e tal. Ele falou, vamos começar a fazer umas fotos, vamos fazer um trabalho. Mas antes dele chegar até mim, foi o Wellington Cardoso, que me apresentou para ele, era outro Wellington. Ele trabalha até na comunidade, faz grande trabalho lá também. E ele me apresentou e comecei a fazer algumas fotos. Ele falou assim, vamos gravar umas canções, eu vou te apresentar para o produtor, tal, que tinha 2 canções que uma cantora tinha desistido. E ele, eu achei o seu perfil, eu gostei, você tem presença, tem unção de Deus, vamos. Eu ainda ali reneguei, aí quando foi em 2021 que eu fiz a primeira gravação, resposta imediata. 2021, 2021. Foi. E a primeira gravação, mas qual foi a de maior sucesso que você, assim, quer poder tocar agora, poder ouvir? A de maior e que tem mais visualização é Você. É Você. Isso. É uma composição do Agaildo Silva, é aquele que fez O Sabor de Mel. Ele me apresentou essa canção e ali eu senti o desejo de interpretá-la. E onde a gente acha, assim, onde a gente acha as suas músicas, Renata, para poder ouvir? Tá em todas as plataformas digitais, tá no YouTube. Qual o endereço? Oi? Qual o endereço? Do YouTube, Renata Araújo, #oficial. Instagram, Renata Araújo, off. Grava aí, pessoal. Vai, segue lá. Todo mundo lá seguir Renata Araújo. Canta muito.
Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. É você. É você, o escolhido é você, abençoado Vinícius. Cara, essa história, né? Parabéns para o compositor. Qual é o nome do compositor? Agailton Silva. Cara, parabéns. Conta a história de Mardoqueu. E a gente vai ler o livro de Esther, né? A gente vai ver como é a estratégia de Deus para abençoar alguém. Amã arma toda uma cilada. Amã se apresenta para o rei e o rei fala: mano, o que eu tenho que fazer para exaltar alguém, para honrar alguém que fez algo bom comigo? Ele pensou que era ele. Não, faz isso, bota o cavalo, bota para puxar, bota a capa. Aí Deus fala: então, precisa fazer tudo isso para Mardoqueu. A inveja de Amã sobre Mardoqueu foi a ruína de Amã. Então, assim, a gente não tem que se preocupar com quem tem inveja da gente. Perfeitamente. Quem inveja é a própria ruína dela. Isso aí. Tem a águia, quando ela é atacada pelo corvo, o corvo fica picando a cabeça dela, ela não para brigar com o corvo, não. Ela continua subindo. Chega uma altura que o corvo não suporta. Aí ele sai. Então, eu vou ficar brigando com quem quer me derrubar, eu vou subir. Vou ver até quando ele suporta tentando me derrubar. Eu não vou usar a força que eu tenho, não é para tirar ou derrubar quem quer me derrubar. É para me levantar, é para subir. Tem uma energia para... Então, assim, uma energia para subir, para progredir, né? Então esse louvor, ele mexe muito com isso, né? A gente às vezes está achando que está tudo perdido, como o povo de Israel achou que estava, né? Achou que ao fim tem um decreto do rei que ia para matar os judeus. Mas aí Deus vai e faz uma reviravolta, além de honrar, né? Mardoqueu, ele também salva todo o povo. Assim, e também uma canção que fala que ele está no controle, né? Porque ele exalta o menor, né? Se você se sente tão grande, então se ele se sente grande, o que o Senhor pode fazer? Mas o menor, o Senhor, aquele que se coloca por menor, o Senhor ele faz. É parecido com a história de Davi. Davi, ele é impressionante. Todo mundo sentava à mesa antes de Davi comia. E Davi estava trabalhando. Então, quando ele chegava, era provável, né, segundo relatos históricos, que Davi iria comer as sobras. Só que quando Deus entrou na casa através do profeta Samuel, ele fala: ninguém dessa vez vai se assentar para comer sem antes Davi chegar. Então, assim, Deus vai exaltar. E é interessante isso que você falou, Renato, que quando você se sente grande, que Deus pode fazer por você? Nada. Ele só pode fazer quando você entende que você é pequeno, que você é dependente dele. E foi assim que ele fez, e tem feito. Interessante. Dá um fardo, né, para a gente poder carregar. Maravilhoso. Não dá um fardo maior do que a gente possa carregar, né? E aí você começou o sucesso já, porque começou a rodar o Brasil quase que todo. São 27 estados, já foi pelo menos o quê? Em 6, 7? São Paulo estado, sim. Então, já está perto, daqui a pouco parte de até antes mesmo de ter esse trabalho, né, o senhor já fazia isso na minha vida já. Ele já chamava antes do seu dia da missionária, já falava que era cantor, eu falava que eu não era, que eu não tinha nenhum trabalho, mas assim o senhor ele fez, ele concluiu o que ele tinha que fazer na minha vida. E a primeira vez para encarar o público, para cantar? Olha, eu vou te falar, eu sou muito tímida.
Mas na igreja sou totalmente diferente. Quem já me conhece, quem me vê na igreja, não é essa Renata que você está vendo aqui. É totalmente diferente. Porque você está ligada com o Espírito Santo, falando com Deus, né? Tem pessoas ali que querem te ouvir, que está esperando algo, não só de você, mas da parte de Deus. E você tá ligado ali, você passar algo para aquelas pessoas que vão ali, né? Porque eu creio assim, quando a gente entra na casa do Senhor, é como se fosse um hospital. Você precisa sair dali e sair leve. Então, a gente que somos servos do Senhor, né, que somos instrumentos, então a gente tem que estar ligados ali para que possamos ser instrumento dele. E assim, eu me sinto maravilhada de ser um instrumento na mão do Senhor. E nessas indas e vindas de viagem foi quando eu falei que conheci uma pastora, e assim o Senhor me usou para ela e concretizou. E quando começou esse trabalhar das músicas, e o produtor que estava me ajudando, ele faleceu. Aí eu falei, e agora, Senhor? Eu já estava colocando as vozes, e eu falei, como é que vai ser agora? Então, eu fiquei, mas essa pastora, ela entrou em contato comigo, coisa eu tinha esquecido, né? Mas Deus não esquece. E ela me perguntou, o que está faltando? Eu falei, está faltando tudo. E ela falou assim, olha, entre em contato com o rapaz da produção, com o pessoal da produção também de vídeo, porque eu vou estar arcando com tudo. Vamos, bora? Eu falei, meu Deus. Então, ali eu vi a mão do Senhor, o Senhor concretizando e fazendo. E Deus vai te dar também, para você compor também, te vai dar esse presente para você começar a compor, né? Deus tem falado. A compor, já está preparadíssima. E antes em termos de Alice, profissional em canto, seja artista, já tinha profissão antes, fora? Só na igreja mesmo, lá e... Assim, para te falar a verdade, a criação, como eu falei, minha mãe me criou muito em princípios, né? Não conheci muita coisa. Tinha gente que, às vezes, eu na escola, quando eu era criança, até mesmo adolescente, os meus colegas até me zoavam, falavam que eu era crente, eu falava que não era crente, que eu não gostava de crente. Então, assim, mas por causa da criação, né? Que meus pais me criaram, né? O nome do meu pai, que já dorme no Senhor, é Paulo de Araújo, e Marlene também, né? Marlene Maria de Araújo. Ela teve uma criação comigo esplêndida, né? Quando eu era criança e quando eu era adolescente, eu não entendia. Eu até falava, como muitos hoje falam, né? Minha mãe é chata, minha mãe não deixa para lugar nenhum. Então, assim, eu não conhecia o mundo. Né? Eu fui criada dentro de onde as pessoas me viam quando eu chegava na igreja. Você é cristã desde berço, né? Eu começava a rir, eu falei assim, não, eu corria. Essa missionária que eu falei que é minha prima, quando ela chegava na casa da minha mãe, ela entrava na casa da minha mãe e eu ia para casa da minha avó. Quando ela ia para casa da minha avó, eu voltava para casa, porque eu corria dela. Então eu falei assim, não, que crente nada, eu não sou crente. E eu falava que era católica, e sem ir para a igreja católica. É cultural mesmo, né, Vinícius? Mas quando Deus, ele tem um plano na vida da pessoa, não adianta. Não adianta você correr. Você pode fugir o tempo que for preciso. Eu me converto com 13 anos de idade, né? Que eu vou com a minha mãe ela ia, levava tipo culto, eu era aquela criança travessa, pulava, ela tinha um beliscão que ela dava, irmão, não sei como é que ela fazia aquilo, saía um pedaço de pele na unha dela, a velha ruim, ela passava a unha aqui, dava aquela puxada, e ela fazia assim, ó, eu falei, mas como é que não chora? Ela falava pra mim não chorar, mas me matou. Aí eu ficava no banco da igreja, e não saia sangue não, ficava só aquela pele branca. Falei, meu Deus do céu, e eu ficava quietinho. Em todo culto que eu ia, eu fazia uma bagunça, aí fazia assim, conhecendo na minha frente, ó. Então eu comecei a ir para a igreja, comecei a conhecer Jesus através dela, nessa marra aí. Aí eu não vou não vai, como é isso? Você vai, por quê? Porque eu quero, não tem que dar explicação. Aí ia pro culto com ela, comecei a conhecer Jesus, e eu tinha um radinho de pilha quebrado, de velho, né, aquele velho de madeira ainda. Aí eu botava na cabeceira e ouvia a palavra amiga do bispo parceiro, olha. Aí botava o copo com água ali em cima. Eu criança, 12, 13 anos. Tem quantos anos, Paulinho? 14? Mais novo que você. Aí botava o copo com água ali, fazia oração, comecei a ir pro culto, com 13 anos, eu estou no culto lá domingo à noite. Eu falei, eu quero esse negócio aí. Assim mesmo, sozinho. Eu quero esse negócio. O quê? Eu quero batizar. Aí ele, então se batiza. Eu falei, então vambora. Aí me batizei, aí entrei, todo mundo entra pro grupo jovem, né? Eu entrei pro grupo de evangelismo. Eu vou logo pro velho, porque eu queria ficar com gente que eu poderia sugar alguma coisa daquelas pessoas, absorver, aprender. Se eu ficasse com todo mundo do mesmo tamanho, da mesma idade, não tinha nada pra mim. Aí fiquei 4 anos, com 17 anos, 17 anos, eu entro com 13, batizo, com 17 anos eu largo tudo. Largo a igreja, largo tudo.
Irmão, fiquei 15 anos no mundo. 15 anos o quê? 15 anos rodando aí, que eu doido. Sem nada de igreja, bebendo, curtindo. Prostituta. Não, largado. Pior espécie de homem que eu era. É. Aí chego no show do Belo, todo mundo se converte, volta para Jesus na igreja, né? Eu tô no show do Belo, no Vasquinho, que tem lá perto da Barreira do Vasco. Tá. Aí eu tô no show do Belo, na área VIP, tava com uma pessoa lá, com a namorada na época. Irmão, eu olhei assim e falei, o que eu tô fazendo aqui? Parece que eu tinha voltado no tempo. Falei, o que eu tô fazendo isso aqui, cara? Isso não tem nada a ver comigo. Fui embora, dali em diante, voltei a frequentar a igreja e me converti. Falei, cara, olha só, quando você vai, tu não foi, né? Não tava na igreja, eu tava no show do Belo, só que eu olhei e falei assim, não tem nada a ver comigo, cara. Fui pra casa. Ainda tentei insistir, comecei a ir pra igreja e fui pro show do Rodriguinho. Falei, eu sou fã do Rodriguinho, vou pro show do Rodriguinho. Sabe o que aconteceu no show do Rodriguinho? Dormi. Barulho, todo mundo sambando, eu dormi no show. Falei, cara, acabou pra mim. Quer dizer, irmão, é um jogador que não quer se aposentar? Sim. Irmão, eu cheguei e falei, acabou. Aí voltei para Jesus. Aí comecei a vir para a igreja, comecei a frequentar, comecei a pregar, e aí não parei mais. Mas foi assim. Então assim, não adianta a gente correr. Você pode correr para onde for. Você vai parar nos braços do Senhor. Preparou mais alguma canção? Qual o nome da canção? E qual a importância dessa canção para você? Essa, Depois da Prova Me Abençoa, é também do Agaito Silva. Olha, é uma canção, ela fala sobre prova, viu? E eu me lembro bem quando estava ensaiando, o produtor musical, né, que é o Fábio Moreira, também entrou no processo. Os meninos também, que fazem a gravação do clipe. Então, assim, eu costumo dizer que tudo que a gente canta, tudo que a gente prega, tudo que a gente vive, a gente vai viver. Então, essa canção ela é muito forte e toda igreja que eu vou sempre pede ela, depois da prova. Depois da prova, para Me abençoa. Nosso programa, A Sua Voz no Rio. A gente estava aqui batendo um papo legal. Eu estava, além de ouvir o louvor, eu estava falando com a Renata, com o filho dela que nos visita, e com a sua... O que era a sua? Sua filha. Filha do coração. Filha do coração dela. Qual o nome dela? Camila. Estamos com o Paulinho também aqui. Paulo o quê? Paulo Rodrigo. Está aqui acompanhando a mamãe dele. A gente estava falando aqui que hoje cedo eu lancei um tema, né, nas redes sociais, que era a salvação individual. Porque eu lanço muito essas pegadinhas, que muitas pessoas hoje em dia, né, hoje em dia não, é de longo tempo que eles fazem isso, afirmam ou firmam uma coisa que nunca leram. Então eu obrigo eles a lerem. É sim individual. Eu falei, mas onde está escrito? Ninguém sabia. Mas se eu estou afirmando que a salvação é individual, eu tenho que ter uma base. Por que eu estou falando assim? Porque você ouviu alguém falar. Mas ela não é? Eu falei, eu não estou falando isso, eu estou perguntando. Se você fala que é, tem que saber onde está escrito. Se você fala que não é, tem que saber também onde está escrito. Senão, não existe, é só uma opinião. Aí falou, Vinícius, então fala você. Eu falei, a salvação ela é individual. Ela é individual porque o indivíduo, ele precisa acreditar nela para poder receber. Mas ela também pode ser coletiva. A partir do momento que aquele indivíduo está disposto a sacrificar a sua própria vida em prol da sua família. E aquela salvação que alcançou ele vai alcançar toda a casa dele. Sim. Porque os textos bíblicos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, eles afirmam isso. Quando Deus roda a terra, ele procura um justo, só encontra Noé. Ou seja, nem a mulher, nem as noras, nem os filhos eram justos. Mas Noé estava disposto a cumprir a vontade de Deus. Então ele salva a família toda de Noé junto com ele. Josué vai dizer, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o homem que estava encarcerado, que era o responsável pelo cárcere de Paulo e Silas, vai salvar ele e a casa dele. Então a Bíblia ela te empina para você entender que a salvação ela é individual, porque um indivíduo precisa acreditar. Mas ela também é coletiva, porque à medida que esse indivíduo acredita, ele busca, ele luta, ela alcança toda a casa dele. Então ela é individual, mas ela também é coletiva. Só que a minha provocação, ela é assim, leia. Não é porque alguém falou que está certo. Se informa, né? Tem coisas que a gente fica, não, porque a Bíblia diz isso. Ela não diz. Não, mas eu achava que dizia, você achava como todo mundo achava. Como todo mundo que não leu igual você. Leia ela. Se pergunte, como é que você vai servir alguém que você não se interessa em conhecer? Não, eu conheço ele porque eu subo um monte. O lugar de conhecer ele é na Bíblia. O livro que fala sobre ele é a Bíblia. Ele está ali. Observe as Escrituras porque elas falam sobre mim. Elas que me revelam para vocês. Então, assim, interrompi aqui a nossa cantora para deixar essa deixa para os nossos ouvintes que são cristãos.
sejam igual os crentes de Bereia. Perguntem, observem, indaguem. Ah, mas o meu pastor não gosta que pergunta. Pergunte. Mas ninguém é... Tem dúvida, pergunta. Pergunte, tem dúvida, pergunte. E vá ler. São 66 livros maravilhosos. Sou apaixonado pela Bíblia. Uma canção que não fale da Bíblia, ela não é uma canção gospel. Uma canção que não tem a base bíblica, igual a primeira, a sua, toda ela fundamentada na Bíblia. Ainda que você coloque a pessoa dentro da história, dizendo que é você que Deus vai honrar, que vai abençoar, como fez com Mardoqueu. Mas ela precisa ter um contexto bíblico para ser uma canção gospel, uma canção cristã. Então, parabéns pelas canções, pelo cantor, pelo escritor, né? Pelo compositor das suas canções, e pelas escolhas que creio que é você, junto com a sua equipe, que faz. Então, as suas canções são belíssimas, você está de parabéns. A gente está aqui numa noite incrível, né? Debaixo de glória da presença do Senhor. O Jonas é o segundo programa gospel que ele participa. Eu chego aqui na correria, ilustra, né? Relaxo. Semana passada veio uma pastora também aqui, amiga nossa, o esposo dela, e é um casal, né? É icônico, porque ele é cantor de música secular, ele é dos Mariachis RJ. Canta música, bolero, canta música em espanhol, italiano, em espanhol e em castelhano, se eu não me engano. E ela é pastora, ele também é pastor. São pastores, produzindo juntos. Muito interessante. E assim, é legal, um casal que está junto há 6 anos, história né? Bonita, história bonita. 6 anos, aonde ele vai, ela vai, acompanha. Uma interação musical, interação de fé, interação. Tem tudo conjunto casal. Maravilhoso. O tempo todo que ele passou aqui, ele passou elogiando ela elogiando ele, então assim, é um casal diferente, né? Tradicional, como a maioria dos casais cristãos, Sim. porque ele vive da música, né? Secular, ele canta não tem uns bares, festa, enterro, tudo quanto é lugar, chamou. Pegadinha também. Pegadinha, é para acordar os outros. Acordar os outros de manhã. Com aquele chapelão grandão, quiser acordar alguém, eles vão também acordar, então é legal, a participação dele aqui, nossa gente, o quadro rendeu bastante, assim como está rendendo aqui com você. Tem algum episódio que você sentiu assim, muito nervosa para se apresentar, que você falou assim, cara, hoje eu não consigo? É só Deus mesmo. Uma história dessa para a gente ouvir? Né, assim, quando ir para... Por exemplo, você está com a agenda e você sabe que você tem que estar ali para pregar ou cantar e poderia ter acontecido algum episódio, assim, várias vezes. Quantas vezes fica o coração sangrando para pregar a palavra do Senhor, adorar. Mas eu ia assim mesmo. Porque se Cristo comigo vai, eu irei. Cara, assim, é impressionante a força que a gente tem quando a gente está fazendo algo para o Senhor, mesmo que a gente ferido, né? Eu já tive que pregar cura doente, eu já tive que ministrar cura sem conseguir ministrar para mim e ver as pessoas serem curadas. Isso, é gratificante. Eu falei isso ontem com uma amiga, né? Que eu ganhei meu pai para Jesus, né? Meu pai ele era alcoólatra. Alcoólatra de você ver ele defecando na rua, mijando na rua, ver tudo machucado. E toda vez que eu descia arrumado com meu terno para pregar e eu via ele bêbado, alguém mandava um vídeo dele na rua, eu falava assim, Senhor, como pode isso? Eu pregador da tua palavra. Aqui com testemunho de gente curada, gente liberta, gente me ligando de longe, gente sendo curada pelo telefone e meu pai. Aí eu tive, antes disso, né? Eu tive um culto que eu estava orando e o Espírito Santo falou assim, eu vou levar teu pai. O senhor não acredita, né? Mas eu tenho convicção. O Espírito Santo falava que ia levar ele, eu falei, não vai levar. Eu brigando com Deus, né? Desse jeito não. Defecando na rua, mijado nas calças, humilhado, falando palavrão. Eu não vou deixar ele ir sem ganhar uma dele. Eu não vou perder essa guerra. Não leva ele, não vai levar. E fiquei brigando com o Espírito Santo. Eu vou levar, eu falei, não vai levar, e ficava orando. E meu coração apertava, porque eu sabia que era Deus falando comigo. E aí, passou-se 2 anos, eu estava indo pela rua de cima, aí o Espírito Santo falou assim, vai por baixo, assim mesmo. Vai por baixo. Aí peguei minha filha e vim por baixo. Aí ele estava sentadinho, eu falei, vamos pai, embora? Aí ele falou assim, falei, vamos para casa, pai. Ele, pô, você vai ter que levar teu pai, porque teu pai não aguenta andar. Aí eu peguei meu pai e falei, claro, botei meu pai no ombro, subi com ele. Quando eu subo a ladeira, ele começa a chover mesmo. Aí eu falei assim, pai, aceita o meu Jesus. Aí eu falei, não estou te oferecendo Jesus das igrejas, não estou oferecendo Jesus dos outros, é o meu.
é o que fala comigo, é o que me guarda, me protege, me livra. Aceito meu Jesus. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu aceito. Começou a chorar, nunca tinha visto meu pai chorar. Aí ele começou a chorar, e eu falei, então repete essas palavras. Ele, repete logo, vai que... Aí repetiu, a gente tem um juramento, praticamente, que a gente fala assim, eu aceito, Senhor Jesus, como o primeiro, único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Ele repetiu as palavras. A gente sobe, no dia seguinte eu desço, ele está no bar sentado, porque uma coisa ele aceita Jesus, depois de se converter. É um processo. Aí estou com meu filho mais novo, ele, pai, vovô aceitou Jesus? Eu falei, aceitou. Posso perguntar? Eu falei, pode. Aí ele falou, vovô aceitou Jesus? Ele passou 2 anos. Meu pai começa a ficar doente, muito doente. E a gente leva no médico, não tem nada. Como isso? Leva em todos os médicos, homens. Levei no neurologista, a garganta dele não tinha nada, ele perdeu a voz. Começou a definhar, começou a emagrecer. Exame de sangue estava perfeito. Aí eu levei ele no UPA. Eu lembro que eu comecei a fazer carinho na cabeça dele e falei assim, Espírito Santo, deixa ele mais um pouquinho. Sabia que estava chegando a hora. Deixa ele mais um pouquinho aqui, porque agora eu passei a vida inteira sem aproximação do meu pai. Entendi. Eu nunca tinha dito eu te amo. Ele estava andando na rua, lembro disso. Ele andando na rua, subindo bêbado, meu pai, ele o quê? Te amo, tá? Eu nunca tinha dito isso. Não. E aquilo foi tão bom, eu falei, cara, que coisa boa. Então naquele momento ele tinha virado meu pai, eu tinha oportunidade de, sabe, eu estava cuidando dele, eu dava banho, eu cortava o cabelo dele, eu levava ele para casa quando ele estava na rua, alguém me ligava, eu ia buscar. Então, naquele momento eu queria uma relação. Eu falei, deixa um pouquinho, mais um pouquinho. Passou 2 semanas, 1 mês, se eu me salvo engano, minha irmã me liga, Vinícius, meu pai tá mal, tu tá vendo que você é espiritual, tem que vir aqui, tem que orar. E a gente crente pentecostal, já botei a Bíblia debaixo do braço, bebi uma garrafinha de azeite, falei, vou exorcizar, eu vou resolver. Se é espiritual, eu resolvo. Entrei na casa, pedi para todo mundo sair, fiquei sozinho e ele. Eu comecei a orar a casa, em nome de Jesus, não sei o que, orei ele. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, não tem nada aqui não, sou eu. Aí eu falei, olhei pro meu pai, falei, olha para ele. Aí meu pai olhou para mim e falou, tá cansado, né, pai? Ele olhou e falou assim, ele não falava mais, tinha perdido a voz. Ele olhou para mim e falou assim, aí eu entendi. Falei, abre a casa, se todo mundo entrar. Aí liguei e falei, ó, ele está esperando só vocês perdoarem ele para ir embora. Porque chegou o tempo dele. Ele falou para mim, ó, pode ligar para todo mundo, chegou o tempo dele. Que legal. Aí liguei para todo mundo, nesse dia, na sexta-feira à noite. Aí eu tô indo para casa, cheguei em casa, não dormi aquela noite. O Espírito falou assim, ó, tô esperando você dizer sim. Lembra que a gente combinou? Chegou o dia, assim mesmo. Tu não quer que vá. Você é egoísta, o coração apertava, doía. O Espírito Santo falou assim, ó, ei, eu preciso levar ele. Olha como ele está. Está definhando, chegou o tempo. Temos combinado. Eu tinha um voto com Deus. De quando ele tivesse convertido e não tivesse mais cagado, mais mijado, ele levaria ele. Aí de madrugada, mais 3, 4 horas da manhã, já não tinha como lutar mais contra o Espírito Santo, eu não conseguia dormir, eu não tinha paz. Eu falei, que seja feita a tua vontade. No dia seguinte, 1h30 da tarde, minha irmã liga, Vinícius, eu falei, já sei, morreu meu pai, né? Ela morreu. Fiz um enterro, porque eu sou capelão, cerimônia fúnebre, fiz tudo direitinho, Jonas. Sim. Falei para ele, espero que ele tenha ido embora sabendo quanto eu amava ele. Quando eu chego no culto, Renato, domingo, aquele culto de domingo, o céu fica baixinho, eu passei mal no altar, me derramei em lágrimas, só sabia chorar. O Espírito Santo veio assim e falou para mim, por que tá chorando? Eu, claro que eu tô chorando, perdi meu pai, eu, ignorante que o Espírito Santo é grosseiro. Eu falei, claro que eu tô chorando, eu perdi meu pai. O Espírito falou assim, ó, como ele foi? Ele estava mijado, estava defecando, estava falando palavrão? Não, ele estava limpo, sem álcool, sem palavrão e salvo. Eu levei ele com dignidade. Eu cumpri tudo que a gente acordou. Por isso que eu falo que a salvação é individual, mas ela pode ser coletiva. Desde que aquele indivíduo que conquistou a salvação lute pela sua família. Um pregador, Jonathan é o nome dele, eu vou dar nome que é bom dar nome. Ele falou, se tua mulher não quer subir, sobe você. Se teu pai não quer subir, sobe você. Se teu filho não quer subir, sobe você. Sobe você sozinho, mas não fica aqui com todo mundo. Tá errado, pregador. Josué falaria para ele o seguinte, não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou perder ninguém. Pode ser que não se convertam, que é metanoia é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude. Pode ser que não se convertam, mas antes de descer a sepultura, eles vão aceitar o meu Jesus.
Então eu tenho hoje um filho de criação que dirige uma igreja, a minha filha adora quando eu falo de Jesus, e daqui a pouco vão estar pregando, vão estar fazendo a vontade de Deus. Eu não tenho preocupação, mas não estão fazendo, mas eu não tenho preocupação. Eu tenho certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não se preocupe não, você que está ouvindo aí, está tudo desmoronando. Relaxa, confia no história Senhor. linda. Então, definindo a pergunta que você me fez, eu acho que o momento mais difícil de tudo que eu vivi foi depois da partida da minha mãe. Parecia que eu estava aprendendo a andar de novo, eu sei que ela partiu com o Senhor, inclusive o que aconteceu, né, com o Vinícius, Deus falou comigo, né, que ia preparar e ia levar. E ali naquele momento ela falou comigo, Deus falou comigo, foi em 2018 usando vasos, mas assim, eu falei, não, Senhor, eu preciso dela. Agora no momento que eu preciso, e eu bem me lembro bem que Deus usando o vaso falou assim, olha, Deus vai concluir algo na tua vida, vai concluir o negócio da música, Deus vai preparar ela e vai levar. Então Deus tinha concluído algo na minha vida, concluiu sobre as músicas que começou, e a última canção que eu gravei com ela foi Você Não Vai Perder, e ela estava no hospital e eu falava assim, eu não vou perder. E eu não tinha lembrado da profecia, e eu me lembro que ela começou a passar mal, e eu cheguei no colégio com meu filho, ela não estava bem, ela não estava falando, e estava com a parte dela direita sem se mover, mas depois ela voltou, queria levar ela no hospital, ela não queria, e ali ela foi ficando, e quando foi de madrugada, eu fui dormir com ela, mas meu filho, e depois eu liguei para o meu irmão para a gente levá-la, e a gente ficou até de manhã, e assim, quando eu cheguei dentro do quarto dela, eu ouvi a voz de Deus, sabe? Eu não sei, as pessoas, não sei se as pessoas acreditam, creem, mas Deus, Ele fala. Sim. E para você ter um conhecimento de Deus, você tem que ler a palavra, para ter intimidade com Ele, para você ouvir Deus falar contigo. As pessoas também. Sim, né? você tem que ter a palavra de Deus. E o Senhor, Ele vai te dar o discernimento de todas as coisas. E eu me lembro que quando eu entrei dentro do quarto dela, que eu fui limpar ali onde que ela estava deitada e fui trocar o lençol, eu falei, vou ajeitar, porque na minha concepção ela ia voltar para casa. E eu ouvi aquela voz tão clara, tão mansa, dizer assim, ela não vai voltar mais. E veio o choro, e eu falei, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, repete novamente, não me deixa com convicção nenhuma. E ali novamente, aquela voz eu ouvi, eu sei que na hora eu comecei a chorar, minha sobrinha, a Emanuele, foi pegar um copo com água com açúcar, o que foi, tia? E eu não podia falar, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Eu falei assim, não, e quando ela ficou 3 meses no hospital, inclusive agora dia 4 de abril vai fazer 3 anos, né, que ela está no Senhor, e ela ficava com aquela melhora, ela não tinha doença nenhuma, a gente era perfeita, mas como Deus falou que ia preparar, que ia levar, o Senhor, Ele cumpriu. Sim. E ela já estava 3 meses e eu falei, Senhor, o que está faltando? Porque eu estava vendo já ela sofrer, ali ainda estava muito forte, mas no momento que aconteceu, que ela faleceu por volta de meia-noite, eu me lembro que eu estava dentro de casa, olha só, ainda eu falei assim, Senhor, quando eu for para me ver ela, passou o aniversário dela, que é dia 31 de março, eu falei, que o Senhor não leve ela no dia do aniversário e que não seja no dia da minha visita. Então, no dia da minha visita, o Senhor preparou ela, levou ela de madrugada, né? Eu estava na minha sala assistindo a TV, eu falei, vou distrair minha mente. E estava eu e meu filho, eu comecei a passar mal, eu não sabia porque eu estava passando mal. E eu falei, Senhor, eu quero saber se a hora que ela foi, me avisa, assim, o Espírito Santo, Ele avisa, gente, Ele faz. E minha mãe, ela estava passando por certas situações que ela tinha que perdoar. E eu falava assim, o que está faltando? Ela tem que liberar o perdão. E assim, quando ela fez a ação que eu conversava, ela só piscava o olho. Eu falava, mas a senhora está entendendo o que eu estou falando? Ela piscava, Vinícius, ela olhava para mim. E eu falei, a senhora perdoa? Tudo que aconteceu com a senhora, o que sobreveio a senhora, ela piscou o olho e falou que perdoava. E ali, quando ela falou que perdoava, o Senhor começou a fazer a ação. E ela começou a inchar e eu falei, meu Deus, está chegando. E quando eu fui para ver ela no dia 31, no dia do aniversário dela, eu peguei e falei assim, mãe, estou aqui. Eu sempre chamava ela de minha joia, eu sempre falei para ela, eu te amo, a gente sempre se abraçava, a gente sempre teve isso. E quando eu falei com ela, a doutora, quando entrou, eu perguntei, ela pode me ouvir, ela me escuta, ela falou assim, olha, nós que somos médicos, a gente pode falar para você que não, mas sobre o natural, ela também era evangélica, eu acredito que ela possa estar te ouvindo sim. Eu sei que quando eu comecei a chamar ela de minha joia, em uma canção que ela gostava muito minha, que é Aprendi, a lágrima começou a descer, e os olhos delas começaram a tremer, mas ela estava toda inchada, sabe, não tinha movimento nenhum. Mas eu sabia que ela estava me ouvindo, eu falei assim, ela está me ouvindo, e eu falei assim, meus parabéns, está aqui novamente eu e a senhora, sempre era eu e ela e meu filho, sempre caminhamos juntos assim.
E ali eu me despedi dela. Eu sei que quando foi de madrugada, de 4 de abril, que eu estava me preparando para ir para o monte, eu falei, vou para o monte. Quando eu voltar do monte, eu vou para ir para a visita, que era 2 horas. Mas o Senhor, Ele fez do jeitinho que eu pedi. Foi pela madrugada, por volta de meia-noite e pouco, eu comecei a passar mal quando eu estava falando, mas eu não sabia que ela tinha partido. E nisso, eu fui dormir, aí foi por volta de 5 horas da manhã, eu escutei um barulho da trombeta tocar, porque eu falei assim, eu quero saber se minha mãe foi salva. Porque ela teria que liberar o perdão, né? Ela falou ali para mim, eu quero ter a certeza. Vinícius, eu escutei nitidamente. Eu falei assim, ai meu Deus, como assim? E eu falo para vocês, chego a me arrepiar, e uma coisa de Deus é sobrenatural, né? Uma coisa de Deus, é a pessoa que tem fé, que crê. E Ele fez do jeitinho que eu pedi, com todos os detalhes. E ali, depois daquela hora que eu vi, eu falei assim, vou me ajeitar, vou botar meu filho vai para a escola, vou para um monte, e depois vou visitar minha mãe. E nisso, assim, eu não estava me ligando o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, por que eu escutei esse barulho de trombeta? Aí, quando foi 7 e pouca da manhã, meu irmão me liga, meu irmão, você tá com o documento da mãe? Quando ele falou isso, Vinícius, eu comecei a chorar. Eu me derramei, eu falei, meu Deus, ela partiu. Ele, não é isso. Eu falei, sim, é assim. E quando a gente chegou no hospital, ficou bastante tempo, né, pra gente fazer o reconhecimento, para entrar, para eles virem falar com a gente. E meu irmão falou assim, não é isso. Mas a gente já estava na certeza ali, ela começou a falar, e eu só perguntei, que hora que ela faleceu? Foi meia-noite e pouca, e foi a hora que eu estava passando mal. Eu falei, Senhor, tu me avisou, tu falou pra ele, eu comecei a chorar, me derramei e saí. Meu irmão, para mim privar, não deixou para mim ver e reconhecer, pediu para mim ir para casa, ver a roupa dela, e assim... Sinaliza mesmo. Eu sou muito grata pela vida do meu irmão, né, que ele sabia, eu sou muito emotiva, meu emocional ficou muito abalado quando... Na hora que eu estava ali, que Deus tinha falado comigo, eu estava super forte, mas na hora que eu vi que aconteceu, o fato que o Senhor falou que ia fazer, meu Deus, me desmoronei. Mas o Senhor, Ele fez, Ele fala. A trombeta anunciaram a festa no céu por causa da salvação. Deixa eu te fazer a pergunta. Nesse período que você conseguiu conquistar alguém te agradecer pelas tuas palavras, pela tua música? Ou você conseguiu me resgatar? Sim, tem vários testemunhos, principalmente da resposta imediata, de pessoas que estão no hospital, um amigo, um colega no hospital, pede uma oração, e ele falou assim, eu te conheço, tá? eu ouço a sua canção. Aí eu falei, qual canção que você ouve? Aí ela assim, resposta imediata. Eu falei, você crê que o Senhor, Ele pode te dar uma resposta imediata? E ela falou assim, eu creio. Aí eu falei assim, não me fale o que você quer, fala somente com Deus e a gente vai orar. E ali eu orei, passou-se o quê? 1 mês, ela me liga e fala que o Senhor tinha curado ela de câncer. O Senhor deu a resposta dela imediata. E tem outras canções também, essa Continuo Sendo Deus. Tem muitas pessoas que me ligam e falam que estão com problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Foi situações que minha mãe também, ela entrou em depressão, ela passou por isso, porque eu já cuidava, e cuidar com pessoa da tua família é totalmente diferente. E quando eu deparei com a minha mãe daquela forma, eu não sabia que eu ia viver isso. E então, pessoas quando vinham até a mim, quando eu comecei a cantar Continuo Sendo Deus, as pessoas começaram a relatar que quando começou a ouvir essa canção, o que elas estavam sentindo, elas voltaram a se arrumar, porque pessoas quando estão em depressão, ela não come, ela não toma banho, ela não se ajeita, não levanta da cama, e falou ali que o Senhor começou a trabalhar na vida delas. Essa Continua Sendo Deus é que tocou ou que vai tocar? Não, essa que vai tocar é Espere em Mim. A Espere em Mim é uma canção que foi depois que minha mãe partiu. O meu produtor entrou em contato comigo e ele falou, ouve essa canção. Essa foi a primeira canção que ele me apresentou, porque as outras foram tudo Deus tocando no coração de compositores para me apresentar as canções, né? Inclusive, quando o Agailton Silva me apresentou uma das dele, eu nem acreditei que era ele que estava me apresentando, mas ali ele me passou. E essa foi do Bruno Queiroz. Eu estava num momento bem triste, né? E ali, quando eu ouvi a canção, que eu comecei a chorar, eu falei assim, meu Deus, o Senhor que monta o meu repertório. Inclusive, Ele me apresenta as canções no que eu estou vivendo ou que eu vou viver. Então, é uma situação que eu estava vivendo, eu falei, nossa, que canção linda, eu vou te presentear. Ele foi e me presenteou com essa canção. Qual o nome desse produtor? Bruno Queiroz. Bruno. Abraço, Bruno. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Então, essa que vamos tocar agora, qual é o nome dela? Espere em Mim. Espere em Mim. Voltamos ao vivo ao nosso programa, a minha, a sua voz no Rio, eu, Vinícius Rio, ele, que Jonas Oliveira. Isso,
Tá ligado já, né? Estou aqui com a Renata Araújo. Estamos chegando já na parte final do nosso bloco, nosso programa, né? Hoje a gente se estendeu um pouco mais por conta do programa anterior ter começado um pouco mais tarde, né? Mas estamos alterando os programas. O Brasil perdeu, ganhou? O Brasil perdeu. Estava 2-1, quando eu subi, quando eu estava vindo para cá, estava 1-0 França, né? Então, 2-1, perdeu 2-1. Perdeu 2-1. Tu tem mais time para ganhar a Copa não, Vinícius? Olha aquela de 7 da Alemanha já era. Salário anual de 500 milhões? Para mim não muda muita coisa. Eu estava pensando em comer o carré, agora eu vou realmente comer meu carré. Então não vai mudar muita coisa pra gente não. Mas perdeu a magia, né? Perdeu. Aquela coisa de pintar a rua, você querer ver jogo. Eu nem sabia que o jogo era... Eu pensei que o jogo era mais tarde. Não tem ninguém com o blusa do Brasil no bar ali. Não, ninguém mais torce. Com o blusa do Brasil, eu falei, vou assistir nada. Não, ninguém mais torce não. Eu torci meu flusão, porque ainda estava aquele pão com ovo, que não, nem ia torcer mais nada. Então aí nós estamos chegando ao final do nosso programa. Renata, é um prazer te receber aqui, que ainda estamos no programa. Você abrilhantou e tornou o nosso programa um pouco maior nesta noite. Nosso amigo Jonas Santana, né? Já segundo o programa gospel que ele está aí com a gente, que bem em seguida. Tem 2 pastores também para vir no próximo, não sei se no próximo ou ainda mês que vem. A gente está trazendo convidados que vão aumentar, né? A brilhantar o nosso programa. Sim. Com as histórias como a da Renata, a história de vida. Linda, maravilhosa. Também, né, Vinícius? A criação com a mãe, mesmo a perda da mãe, que era o alicerce, ela continuou cantando, continuou fazendo a vontade de Deus. Tem gente que larga, quer saber? Deus não me ouviu quando eu queria, não vou ouvir ele mais nunca. Mas ela continua dando força às vezes sem ter. Então é interessante. Obrigado, né, Renata, por estar aqui. Vou deixar a Renata para dar as considerações finais depois da gente, porque ela fecha falando, brilhantando. Mulher, vamos dar esse privilégio. Lógico. Começar pelo Jonas aqui. Deixa eu te gravar aqui, Jonas, para a gente ter um corte. Isso aí. Programa lindo, maravilhoso, uma quinta-feira abençoada, Nosso amigo Jonas Santana, na consideração finais. Jonas Oliveira com Jonas o meu Oliveira. amigo Por que Santana, né? Daquele da CNT, pô. Jonas Oliveira. Esse é Oliveira. O Santana é aquele que fazia o programa da CNT, o do funk, e depois fez o de esporte. Você foi para não aquele baixinho, não? Tu conheceu ele? Esse tamanhozinho que é. Não lembro, sinceramente não. Vou depois mandar um vídeo dele. Gente, obrigada. Estamos aí, mais uma quinta-feira. Na próxima, não deixe de ser a gente na Rádio Tropical Web. Maravilhoso. Amiga Renata aqui, com a família, meu amigo Vinícius. Só agradecer a Deus. Também quero agradecer as pessoas que estavam ao vivo aqui assistindo nosso programa, que mandam recado, que pedem música. Às vezes a gente não consegue atender. A Beth, a Ângela, minha amiga Beth, Ângela, Sidney, obrigado pela moral. Michele Lobo, o Luciano, que manda um abraço para o nosso vereador Vitor Hugo, agradecendo a ele, né, pelos feitos, pelas demandas e por tudo que ele tem feito pela nossa cidade. Obrigado ao nosso deputado federal Gutenberg Reis, ao nosso líder Washington Reis, nosso deputado Rosenberg Reis. Um abraço, um beijo para a pastora, para a bispa Ana Paula, que é lá do MDB, a presidente do MDB Cristão, para a doutora Cristiane Meirelles, que vai estar aí com a gente, né? Não sei ainda a data, mas já está na lista lá, que é advogada e que perdeu um filho, né, para a violência do Rio de Janeiro, mas que está aí com a gente, é a presidente do MDB Segurança Pública, que está tentando ajudar o Rio de Janeiro para que nenhuma mãe mais perca os seus filhos. Então, obrigado a todos. Foi mais um programa do vereador Vitor Hugo, a sua voz no Rio, e com as considerações finais, a nossa cantora e amiga Renata Araújo. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que me foi dada. Agradecer a todos, né, da Rádio Tropical Web Brasil e a programação também, a sua voz no Rio. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando vocês. Também gostaria de fazer um oferecimento, né, para o meu maninho, Renato Araújo, que é o meu pastor local, a minha cunhada missionária Daniele, a minha sobrinha Emanuele Paula Isabelle, ao meu filhão também que está aqui, né, me acompanhando hoje. Ele pôde estar aqui.
também a todos, né, os meus familiares, entre pais, do meu lado do meu pai, do lado da minha mãe, né, primos e primas, tios. Também algumas pessoas aqui que eu notei, gente, que da outra vez que eu fui na rádio, não mandou alô pra mim. Mas então, vou ser bem rápida, não botei todos, porque senão vai demorar muito, mas eu agradeço muito a todos que oraram pela minha vida, que são irmãs de orações, né, que são minhas amigas também, que é a Ludmila, Maria Aparecida, que está fazendo aniversário hoje, a Diana, a missionária Andréia, a Marinha de Fortaleza, tá ligadinha, Thelminha, Natália, Vanessa, Rosário, Tatiane, Michael, Elisângela, Amanda também, que falou que estava ouvindo, Jocineia, Elisalva, Renata, Maria Madalena, Adriana, Silmara, Aline e a Mila, né, que está aqui comigo registrando tudo, tirando foto. E claro, a minha congregação de Auma também, que está ouvindo, né, a cada um dos meus irmãos. E também o grupo, que eu gosto de subir um monte, gosto muito de mata fechada, né? Louvado seja o nome São do Senhor, que é a irmã Edilene, Fabiana, Juliana, pastor Júlio e presbítero Laércio. E também a todos aqueles que o Senhor tem colocado para interceder pela minha vida e pelo meu ministério. Renato, obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você possa voltar aqui mais vezes. Amém, foi um prazer. Lembrando, cadê? Lembrando que não existe ponto de partida para quem não sabe onde quer chegar. Estamos ao fim de mais um programa Sua Voz do Rio, programa vereador Vitor Hugo, eu, Vinícius Rio. E o Jonas Oliveira. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira.